A gente tá falando muito sobre esses estágios da doença mais avançada, que a pessoa até deixa de fazer as coisas, né? Ficam só realmente focadas na questão do corpo e não tem mais vida profissional, relacionamento e tudo mais. No meu caso, não foi... Controlou muito, né, a minha vida, a minha alimentação. Eu vivia preocupado com o que eu ia comer e tudo mais. Deixava de ir em festa, deixava de fazer muita coisa, mas nunca deixei tomar o meu profissional, assim. Como que isso acaba se manifestando e entrando cada vez mais profundamente na vida da pessoa? É bastante relativo, porque depende muito do tempo que a pessoa já convive com a doença. Sim. Depende muito das pessoas que estão ao redor dela, da interação com a família, interação social, né? E até mesmo o quanto que a pessoa ela tem de objetivos de vida, né? Então, se a pessoa ela é uma pessoa bastante ativa, então normalmente ela vai conseguir manter a doença, mas mesmo assim manter a vida profissional, manter um relacionamento. E aí as pessoas, teoricamente, nem todas conseguem perceber que ela tem um transtorno alimentar, né? Mas que é um transtorno alimentar que de alguma forma acaba normalmente sendo ou acompanhado por um profissional, né, seja um psiquiatra, nutricionista, psicólogo, para evitar de que realmente ela entre na crise de uma forma total. Então, a gente percebe quando está num grau muito elevado conforme a perda de peso, né? Perda de peso, a pessoa de alguma forma ela começa também a se fechar para o mundo, então também não querer sair porque a autoimagem dela está muito distorcida, né? Então são vários fatores que de alguma forma pode potencializar para que ela continue a vida profissional dela, como também para que ela comece a se fechar para tudo isso, né? Então, cada situação tem que ser avaliada de uma forma mais profunda. Já ouvi dizer que é mais difícil de identificar a bulimia, né? Porque não existe muito essa perda de peso excessiva. Exatamente. Geralmente os bulímicos, eles acabam tendo um corpo dito como normal, né? Dentro da média. Eles só não aumentam tanto, ou alguns até são um pouquinho mais acima do peso, mas nada tão como um obeso de fato, né? Agora, um anoréxico geralmente já é um pouco mais fácil de identificar, né? Mas quando identifica também, pelo fato de ter perdido muito peso, já tá num grau até que elevado, né? Isso. Mas até mesmo no caso do tratamento, é importante que o paciente esteja envolvido com o tratamento, que ele queira realmente passar por tudo isso, porque tem muitos que acabam entrando no processo de internação, passam por toda a equipe, né? Então, psiquiatra, nutricionista, avaliação física e tudo mais, e mesmo assim eles não conseguem aproveitar de todos os ensinamentos e técnicas para perceber o tamanho real do corpo, para perceber que o peso é somente um número e que ele tem que ter outros objetivos além daquilo, né? Então, a gente fala que ainda está na fase de contemplação da doença. Tanto que tem alguns pacientes que acabam internando mais de 10 vezes, 12 vezes. E tem aqueles que em uma internação somente é o suficiente para que ele compreenda o quanto que ele teve de prejuízos com aquilo, e aí de alguma forma ele participa ativamente do tratamento e continua fazendo a manutenção fora com os profissionais envolvidos ou da equipe ou especialistas. Acho que é importante destacar isso, que seja um especialista na área, tá? Sim. E tem que ser um tratamento contínuo, né? Porque eu ainda faço terapia e eu percebo que é gradativo. Cada vez mais a gente percebe como a nossa mente estava pregando peças. Não pregando peças, mas assim, sabe? Nossa mente estava doente mesmo de, tipo, pensar coisas que às vezes vem aquela memória, né? Aquela lembrança, tipo, eu não posso comer esse pão de queijo por causa disso. E eu fico tipo, não, pera, por que não pode? Qual que é toda a questão que envolve, né, a culpa do alimento e tudo mais. E, assim, a gente trouxe um nutricionista aqui pra falar sobre terrorismo alimentar, né?
sobre como esse mundo de hoje das dietas, o detox, as blogueiras fitness e tal, eles acabam trazendo, na maioria das pessoas, um comer transtornado. Então, às vezes a pessoa não tem um transtorno alimentar, mas ela tem aquela coisa: ah, eu não vou comer esse brigadeiro hoje porque eu vou começar uma dieta. Aí começa a ter aquela coisa de começar a dieta toda semana. Toda segunda eu vou voltar de dieta, não sei o quê. Então, existe esse comer transtornado que às vezes não caracteriza todo um transtorno alimentar, né? Mas como que a gente pode diferenciar, assim, sabe? O transtorno alimentar, ele é bem abrangente, porque tem pessoas que são seletivas com o tipo de alimento, tem pessoas que o transtorno alimentar é através da atividade física em excesso, tem transtornos que é relacionado à questão que daí a gente chama, são os off-labels, né? Que são aqueles que não se encaixam necessariamente dentro da anorexia ou da bulimia, mas que fazem parte do transtorno também, né? Mas de alguma forma tem várias variações da doença e que hoje estão muito camufladas, porque como as pessoas estão tendo muito acesso a o que é uma alimentação saudável ou deixa de ser uma alimentação saudável, elas tentam por si só se auto-organizarem com relação ao alimento. Então elas vão tentar diminuir a quantidade de calorias, deixando de comer gorduras, proteínas, contando carboidratos. Então, como todo mundo hoje tem acesso muito fácil às informações, nem todas as informações estão sendo feitas de uma forma saudável, né? E é a partir daí que começa a se instalar de fato a doença, porque ela começa a perder o controle daquilo. Ela fala: eu só vou deixar de comer um pão de queijo. Aí daqui a pouco, agora eu vou deixar de comer o pão. Não, mas eu também não quero torrada. E quando vai ver, ela vai deixando de se alimentar e isso vai tomando uma proporção maior na vida dela. E falando sobre saúde, como que acontece os malefícios para quem passa por esses transtornos, assim, tipo, o que eles prejudicam na saúde de quem tem anorexia ou bulimia? Na anorexia, geralmente começa a ter a amenorreia, né? Conforme de alguma forma ela vai tendo a perda de peso, o corpo já não vai funcionando mais do mesmo jeito. Então a mulher deixa de ter a menstruação normal, como deveria, começa a ter a queda de cabelo, como eu disse, problemas nas unhas, de alguma forma a pele também começa, porque todo o corpo ele começa a definhar, porque ele não tem os nutrientes necessários, né? Mas é engraçado que por mais que tudo isso aconteça, existe uma força maior no qual eles conseguem exercer diversas atividades mesmo estando abaixo do peso. É lógico, quando está muito, muito abaixo, daí começa a parar. Mas quando ainda está dentro de um determinado IMC, eles conseguem ter uma força muito grande para poder fazer uma atividade física, para poder caminhar. Então, mesmo o que você falaria assim, uma pessoa normal não conseguiria, eles conseguem. Agora, na bulimia, o esmalte dos dentes começam a ser prejudicados, né? Começa a ter problema nos próprios órgãos, porque o suco gástrico, né? Ele começa a subir quando força através do vômito, né? Para tirar aquele excesso de alimento que foi ingerido. Então, com isso, começa a ter problemas na digestão, começa a ter problema estomacal, né? Começa a ter dores, porque aquilo já foi muito forçado através tanto do forçar o vômito quanto do uso de laxantes. Acho que o mais importante de tudo nessa conversa, né, é falar um pouco sobre o centro aqui de tratamento de São Paulo, né, o Ambulim. Como que funciona, né? A gente conheço, né, porque é referência na área, mas não sei muito bem como que funciona lá, não cheguei nesse estágio. O Ambulim, na verdade, ele é um ambulatório de bulimia e anorexia, né? Realmente ele é referência no Brasil, ele começou em 92, né? Os trabalhos. Ele é praticamente voluntário, porque a maioria dos profissionais, assim como eu, são voluntários, né? E o desejo, na verdade, é de que tenha tanto um atendimento ambulatorial, quanto, se necessário, vai para internação. O único problema de lá é que hoje nós estamos com 10 leitos para internação. Então a intenção é de ampliar, mas como a gente precisa do financeiro, né? Então isso está sendo
estamos tentando ampliar. E a forma de entrada é através do telefone ou mandando mensagem, um e-mail para o Ambulim, né? Entrando no site do Ambulim, que a gente fica coloca no IPQ. Tudo aqui na descrição. Sim. Isso, que fica no IPQ. E aí manda mensagem descrevendo o nome, qual que é o caso, né? Normalmente tem muitos que vão através do indicação dos CAPs, indicação de outros hospitais, de outros ambulatórios. Então, depende muito, porque nós atendemos todo o Brasil. Né? Então nós somos referência aqui no Brasil. Sim, de não fato. só em São Paulo. Isso, não só em São Paulo. Porque os outros hospitais, eles não têm o acompanhamento e a equipe multidisciplinar que nós temos. Porque né? precisa ser específico, né? Especializado em transtornos alimentares. Né? Isso. Porque é muito complexo, né? E socialmente, o profissional que não é habilitado para isso, tem muitos pacientes com transtorno alimentar que procura às vezes um nutricionista e que não percebendo que de alguma forma aquela pessoa já está muito abaixo do peso, acaba sem perceber auxiliando nesse processo de perda, né? Então é importante. Você tem que saber identificar qual que é o diagnóstico, como tratar cada caso, né? Isso. Porque eu também, uma vez fui no endócrino e aí, tipo, eu tava muito mal e ele me prescreveu dieta. Exato. E eu já tava no processo de entender que o que eu tava fazendo era errado. E aí, quando ele me prescreveu dieta, eu fiquei muito confusa, assim. Isso. Porque é muito do que é o senso comum. Tem muito médico que atende só pelo plano de saúde, né? E aquelas coisas pra cumprir tabela, enfim. Mas, né, não é o tema do vídeo. Isso daí é o tema pra outro vídeo. Mas é isso, gente. Obrigada, viu, Cláudia, pela participação. E se você conhece alguém que tava passando por isso, ou que tenha pelo menos, né, como a gente disse, esse estágio inicial, né, um comer transtornado, se começar a identificar que isso pode virar alguma coisa maior, procura alguém, conversa com algum psicólogo. É muito importante esse processo, porque sem isso é muito difícil de você fazer com que a pessoa entenda que o que ela tá fazendo é errado, porque a gente segue padrões, né? A gente segue o que foi colocado, o que a blogueira falou. Então, um psicólogo é essencial nesse tratamento. Sim, exatamente. Né? É isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada.